Mas nós vamos abrir a palavra de Deus, Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. Eu vou fazer a leitura a partir do verso 1 até o verso 17. Todo o capítulo, aliás, Jonas capítulo 1. Para aqueles irmãos que estão à procura, página na ARA, né, a página 791. 791. Não sei se vai dificultar, mas é depois de Obadias e antes de Miqueias. Se só ajudei, eu compliquei mais. Há um irmão que ainda carece de misericórdia. Diz assim a palavra do Senhor: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que é por minha causa que vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens, em extremo ao Senhor.
e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Irmãos, esse texto de Jonas, ele pode se abordar dentro de algumas perspectivas. Nós poderíamos falar, à luz desse texto, do capítulo 1, sobre vocação, especialmente sobre a tendência do crente de fugir do seu chamado, a tendência do crente de não querer fazer a vontade de Deus. Por outro lado, nós sabemos, dentro dessa mesma perspectiva de vocação, nós poderíamos também destacar de que quando Deus tem um chamado na sua vida, você pode fazer o que você quiser, você pode fugir, você pode lutar, você pode correr, você pode encontrar diversos obstáculos, mas no final de tudo você vai cumprir o chamado de Deus, você vai cumprir a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Poderíamos também falar acerca justamente da atitude desses homens, em que reconheceram, mesmo não sendo crentes, não sendo servos de Deus, reconheceram o Deus de Israel como sendo o único Deus, e que a tempestade, ela tem por ferramenta também fazer com que o ímpio reconheça quem é Deus na sua adversidade. Contudo, eu não vou abordar nenhum desses temas, adiantei os tópicos, a gente pode pensar outro dia sobre esse assunto, mas eu quero falar de um tema que constantemente nós abordamos, e é o tema maior da nossa igreja, que é um só corpo, entendendo a unidade cristã. E quando falamos sobre isso, nós precisamos refletir sobre se as nossas atitudes como servos de Deus, elas têm contribuído para o bem do corpo, ou têm contribuído para o malefício do corpo de Cristo, considerando que nós fazemos parte nós somos um só corpo. Nesse sentido, eu queria que você pensasse sobre algumas questões que eu quero levantar já de antemão nesse texto. Primeiro, de você pensar sobre a questão das próprias dificuldades. Nem sempre as dificuldades para se fazer a obra de Deus, ela vem de fora. Às vezes, o crente, as pessoas acham que as dificuldades, as lutas, as incompreensões, elas surgem de fora. Mas nem sempre elas surgem. Na maioria das vezes, as adversidades, os obstáculos, os problemas surgem de dentro, na relação da própria comunidade. E dentro dessa relação de comunidade, muitos problemas surgem. Por muitas das vezes, nós, como parte do corpo, pensarmos de uma forma individualista e não olhando para o todo, não olhando para o reino, não olhando para aquilo que é maior do que as nossas próprias vontades, mas para aquilo que de fato importa dentro de uma comunidade que é chamada igreja. E a palavra igreja, a gente já viu, a palavra igreja que vem da palavra eclésia, que é assembleia solene, ajuntamento solene do povo de Deus. Nesse sentido, que atitudes que atrapalham a obra de Deus, não contribuindo para o bem do corpo? A primeira dela, então, olhando apenas para o verso 2 aqui de Jonas, o texto diz: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. A primeira verdade que eu quero destacar nesse texto é que a primeira atitude que atrapalha o avanço da obra de Deus é quando aqueles que fazem parte do corpo, eles amam somente os iguais, aqueles que são mais próximos, e eles esquecem que o corpo não é só 2 ou 3, é uma comunidade. Se nós olharmos para esse texto, nós podemos perceber em outros momentos que Jonas ele tem uma atitude posteriormente, quando ele obedece a Deus, e o argumento que Jonas levanta para não obedecer a Deus é dizer:
É por isso que eu não queria ir a Nínive, porque eu sabia que o Senhor era misericordioso, eu sabia que aquele povo ia se arrepender, eu sabia que o Senhor ia perdoar aquele povo. Em outras palavras, João está dizendo, está ótimo nós fazermos a mensagem de Deus e ficar só entre nós, a comunidade. Já não é o bastante nós amarmos os iguais, já não é bastante nós amarmos apenas aqueles que já fazem parte do nosso arraial. Nesse sentido, o comportamento de Jonas demonstra uma atitude egoísta. A sua própria atitude de fugir, de desconsiderar, de não acatar a vontade do Senhor. Os ninivitas eram grandes pecadores, mas Deus queria alcançá-los com sua palavra. Eu não sei se você já se comportou dessa forma, mas quantas vezes nós selecionamos as pessoas que vamos falar de Cristo? Selecionamos as pessoas que vamos apresentar o Evangelho. E quantas vezes pode acontecer de nós julgarmos quem vai ouvir o Evangelho ou não, quem vai se converter ou não? Em outras palavras, Jonas estava dizendo: esse povo não merece a mensagem. Esse povo não merece as palavras de Deus. Será que nós temos tido em dados momentos essa atitude? Olharmos para os diferentes com desdém e julgamos que eles são menos do que nós. Lutamos contra a vontade do Senhor quando julgamos as pessoas a partir do nosso padrão, por muitas vezes um padrão caído, que não usa como parâmetro o fato de que outrora você foi alvo da graça de Deus. Muitas das vezes nós temos dificuldade de lidar com as pessoas, como nós falamos do perdão, e esquecemos que nós também muitas vezes somos muito difíceis de lidar com ele. Somos muito difíceis por conta da nossa atitude, por vezes, egoísta. Irmãos, Jonas não queria obedecer a Deus. E quando nós amamos a Deus, eu amo o movimento reformado, porém, o que tem levantado dentro do movimento reformado pessoas extremamente egoístas é impressionante. O crente, ele leu 5 livros e ele já acha que é especialista em teologia. Ele já pega os arminianos dizendo que eles não vão para o céu. Ele já pega as outras igrejas falando que eles não vão para o céu. É só eu que vou, eu sou muito bom, eu sou reformado. Eu conheço muito bem livros. Eu lido muito bem com as técnicas de oratória. Mas, amados irmãos, fazemos muitas das vezes da nossa opinião como se fosse algo inerrante, e o que é inerrante é a palavra de Deus. A pregação, ela deve ser dirigida a todos, e não só a alguns. Mas não somente isso. Muitas vezes nós nos tornamos obstáculos ao avanço da obra quando nos tornamos indiferentes ao sofrimento do próximo, do outro. Como que nós podemos perceber isso no texto? Jonas sabia que ele estava desobedecendo a Deus. Ele sabia que aquela tempestade era por causa dele.
Mas ele só foi revelar isso quando os marinheiros foram até ele questionar. Eu imagino que se os marinheiros não tivessem isso, ele ia continuar lá tranquilo. Vão morrer alguns? Não importa, desde que eu chegue no meu destino de fuga. Desde que eu chegue onde eu quero. Se eles vão ser prejudicados, não tem problema. Mas desde que eu consiga fazer a minha vontade, que é de fugir da presença de Deus. Perceba que, além de fugir de forma rebelde da responsabilidade que Jonas tinha dado por Deus, que era de pregar a palavra de Deus para os ninivitas, além de não pregar, a desobediência de Jonas provoca essa grande tempestade que atinge outras pessoas, que atinge pessoas que não estavam relacionadas com a sua desobediência. E nessa atitude, a indiferença de Jonas o tornou insensível, a ponto de não se sentir tocado com o sofrimento daqueles que estavam perecendo. Normalmente a gente costuma dizer o seguinte, somente para os casais. Às vezes um dos cônjuges dá muita mancada dentro de casa e todo mundo paga por isso. E aí você pode me perguntar e dizer assim, pastor, como resolver isso? Não tem como resolver. Porque vocês fazem parte da mesma família. E por mais que o outro errou, a família vai sofrer as consequências. E não adianta dizer, eu estou fora disso, não foi eu que fiz. Quando a Bíblia fala que somos uma só carne, marido e mulher, está implícito nessa relação, por exemplo, o sofrer junto com o cônjuge também. E não tem como fugir disso. Quando nós fazemos parte do corpo, não tem como nós, se temos um coração sensível à atuação do Espírito Santo, não tem como nós nos mantermos indiferentes para com o sofrimento dos nossos irmãos. Se você olha para o sofrimento do teu irmão e isso não te atinge, certamente você precisa verificar a condição do teu coração. Muitas das vezes as pessoas sofrem. Muitas das vezes uma igreja sofre quando o líder não olha o princípio da palavra, mas olha apenas as questões temporais. Muitas vezes os departamentos sofrem quando muitas das vezes os líderes olham para si, não para o coletivo. Muitas das vezes o reino de Deus é prejudicado quando nós não olhamos o todo, mas olhamos apenas as nossas próprias vontades. Numa sociedade egoísta, o que importa é fazer a minha vontade. Se você não concordar comigo, você é meu inimigo. E infelizmente esse pensamento ímpio, ele impera dentro da comunidade da fé muitas vezes. Quando basta discordar, eu não vou mais olhar para você. Eu não quero mais relação. Porque você não concorda comigo. Você não aceitou a minha vontade. Meus amados irmãos, quando somos indiferentes para com os objetivos da missão, abre aspas, disse alguém. Quando somos indiferentes para com os objetivos da missão de Deus, ficamos incapazes de agir com boa disposição. Caímos em um sono espiritual e, a exemplo de Jonas, dormimos como se nada tivesse acontecendo. Pessoas carecem de nós, pessoas que sofrem. Nada está acontecendo. Está tudo bem comigo. Está tudo bem comigo. Jonas tinha esse comportamento. Foi preciso o mestre ali do barco chegar. Veja que ele nem acusou Jonas, já disse para Jonas, ajuda, vamos ajudar. Ora, pede ao teu Deus aí, porque talvez ele te ouça, porque o nosso não está resolvendo.
Ele nem acusou Jonas. Mas obviamente quando eu e você somos habitados pelo Espírito, não tem como a gente esconder o nosso erro. Não tem como esconder o nosso erro, porque mais cedo ou mais tarde o crente ele mostra o seu erro. Ele mostra as suas falhas. Para julgamento, não. Porque somos pecadores. Miseráveis pecadores. Jesus ensinou aos seus discípulos a necessidade de olhar o nosso próximo com compaixão. Quando, por exemplo, lá em Mateus capítulo 9, falando sobre a pregação do Evangelho, o Senhor Jesus vai nos dizer o seguinte, a partir do verso 9, 35 a 38, ele diz o seguinte, naquele texto: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Observe, irmãos, o texto que Jesus vai dizer: vendo ele as multidões, compadecer, ele teve misericórdia das multidões. Mas o que eu acho tão interessante aqui na narrativa de Mateus é que Jesus ele não traz apenas para si, mas ele olha para os discípulos dizendo: rogai, é com vocês. Essa mensagem de consolo, de consolar aquele que está sofrendo, ele vai dizer: é de vocês. Uma comunidade que não é indiferente aos problemas, à dificuldade do outro. É uma comunidade que busca constantemente se aproximar daquele que é diferente. Ele olha para o outro dizendo: o que eu posso fazer por você? No que eu posso te ajudar? A insensibilidade, primeiro para com o próximo, nos leva muitas vezes a sermos insensíveis para com o nosso próprio pecado. E muitas das vezes tratarmos o nosso pecado como não fosse tão ofensivo assim. A igreja primitiva experimentou um grande avivamento. E o texto vai dizer que constantemente eles se ajudavam mutuamente. Constantemente eles perseveravam. Constantemente eles buscavam aliviar o sofrimento do outro. Jesus não era indiferente ao sofrimento. Jesus não ensinou aos seus discípulos e a nós também a indiferença, mas Jesus ensinou a compaixão. Jesus ensinou a misericórdia. Eu creio que todos nós, na medida que nós nos relacionamos com uns com os outros, quando nos colocarmos na posição de querer muitas vezes ter comentários em relação ao nosso irmão, você e eu deveríamos pensar: se fosse eu no lugar da outra pessoa, qual deveria ser a minha atitude? Como que deveria ser o meu comportamento? Ter compaixão, misericórdia, não ser indiferente. Foi isso que Jesus ensinou ao seu povo, à sua igreja. A indiferença não deve ser algo marcante na vida do cristão, mas devemos lutar constantemente contra isso. Na bem-aventurança, lá em Mateus capítulo 5, Jesus diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, e serão consolados. Serão consolados. Jonas demonstrou insensibilidade. A insensibilidade, não termos sensibilidade para com o sofrimento, para com as necessidades, sejam da igreja, seja das pessoas individualmente, é um desserviço que o crente presta ao próprio Deus. Mas também o texto continua dizendo que muitas das vezes nós nos tornamos obstáculo ao avanço do reino, quando trazemos mais problemas do que soluções. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade.
Para Jonas, a solução, ao invés de ser a obediência a Deus, era: me joga. Me joga. Como que isso fica presente na igreja de Cristo, irmãos? Eu fiquei pensando nesse texto à medida que eu meditava. Eu fiquei pensando, como que isso pode ser visto na vida da igreja? Eu entendo que pode ser visto de alguma forma. Quando muitas vezes nós estamos diante de uma situação e a gente não contribui para o avanço do reino, nós somos questionados, o crente tem a seguinte atitude: já que eu não estou contribuindo, a melhor coisa é se afastar. A melhor coisa é não fazer. Já viram o crente assim? Que ele acha que a solução é não fazer mais nada? Ao invés de haver arrependimento, confissão e um retorno à verdade, é preferível dizer: eu vou me afastar. Quando nós estamos em conflito com o nosso irmão, a Bíblia diz que há um caminho para solucionar os conflitos, que é o perdão mútuo. Mas qual é o primeiro comportamento, às vezes, do crente? Vou me afastar. Vou me afastar. E isso causa muitas vezes dentro da própria comunidade esse sentimento esse volume, se tratando de igreja séria, obviamente, esse volume de: eu vou me afastar, eu vou mudar de igreja. Eu vou mudar de igreja, não estou sendo útil, estou atrapalhando. Estou dizendo, as mudanças de denominações, por exemplo, tem que ser por motivos bíblicos. Porque se você está numa comunidade que não tem pregado a verdade, e você sabe que não tem pregado, e você continua nela, você está contribuindo para o erro. Mas isso é com os líderes, você faz parte do corpo, você é tão culpado quanto os líderes. Por isso que a solução dentro de uma comunidade que prega a verdade não é um afastamento. E Jonas achou que era um afastamento. Ele vai dizer: tem como resolver. Ótimo, Jonas, me dê a solução. Me joga no mar e resolve o problema. Às vezes tem cristão que acha que ele trata o problema apenas apontando, criticando. Eu sempre digo, quando houver algumas questões a mim, durante o meu ministério, sempre traga o problema, mas também traga a solução, ou pelo menos uma possibilidade. O crente fala: poxa vida, a igreja não ora. Tá, mas você tem orado? Você tem orado? Você tem estado na presença do Senhor? Que maravilha! Poxa, a igreja durante a semana não tem pessoas, as pessoas não vêm. Pai, você vem. Há uma necessidade aqui na igreja. Será que os diáconos, os presbíteros estão vendo isso? Você está vendo? Não faça. Mas isso é para oficiais ordenados. Eu não sou ordenado. Para servir a Deus eu preciso ser ordenado. Tem que ser crente. Tem que ser crente. Então veja, amados irmãos, quando trazemos problemas à obra de Deus, o problema que não buscamos a solução junto com o corpo, isso é malefício. Quando somos causadores, nós não buscamos o bem do reino. Somos diferentes, obviamente. E aí eu me lembro de uma passagem interessante que Paulo, falando de Evódia e Síntique, duas servas de Deus, servas assim, importantes na obra, mas alguma coisa aconteceu, elas não começaram a se entender. Talvez hoje seria se entenderam não por causa da igreja, se entenderam porque um torce para o Palmeiras, outro para o Corinthians. Aí o Palmeiras está melhor, e o Corinthians nem tanto, São Paulo também. Ele está mais São Paulino, né? O Santista já estava decepcionado de manhã hoje ali, então. Ou há um posicionamento em relação a uma questão pontual da sociedade. Mas quando se trata de reino,
Viver em unidade é Cristo. Nós não estamos entendendo, não estamos. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. E voz de síndica dos servos do Senhor. E Paulo diz: é preciso ajudar essas irmãs a pensarem concordemente no Senhor. Quantas vezes no avanço da obra você é um promotor de paz, ou você é aquele que ajuda a colocar, sabe, a fogueirinha está apagando e você vai sentar apagando, vamos colocar mais uma fagulha. Nós não contribuímos para o avanço do reino quando pensamos dessa forma. A Bíblia diz que a comunidade da fé é uma comunidade de conselheiros que se aconselham mutuamente. Tem um irmão passando problema, irmão, vamos orar. Está com problema com o irmão? Eu posso te ajudar? Vamos lá, eu te ajudo. Esse é um comportamento daqueles que querem o bem do corpo e não o retrocesso. Portanto, meus amados irmãos, quando pensamos somente nos iguais, quando nos comportamos de uma forma indiferente para com o sofrimento do outro, e quando na nossa caminhada nós apontamos só problemas e não soluções, a gente precisa rever as nossas atitudes, as nossas ações dentro do reino de Deus, para que possamos juntos, um só corpo, avançar para a expansão do reino de Deus. Dentro de uma comunidade não há o mais importante e o menos importante, não há o bom e o mais ou menos. Numa comunidade há pecadores que foram alcançados pela graça e que têm dons diferentes, mas que esses dons diferentes contribuem para um único propósito, que é de que Cristo seja conhecido e para que o homem seja diminuído a cada dia. E assim preguemos o Evangelho, cada um com a sua contribuição, dentro daquilo que Deus te deu. Certamente você será um instrumento poderoso do Senhor para o avanço do reino, em nome de Jesus. Que Deus nos ajude a sermos esse canal de bênção, a reconhecermos os nossos erros quando necessário e avançarmos nessa grande obra que não é nossa, é de Deus, mas que pela graça e o privilégio nosso, Ele nos coloca nessa obra para contribuirmos para o avanço. E assim, por meio da minha e da tua vida, o nome dele seja pregado, a igreja seja edificada e o reino de Deus avance cada vez mais em nome de Jesus. Amém.